O dia estava quente, típico de Coimbra no verão. Eu me sentei na varanda, observando as folhas das árvores dançarem ao vento. O barulho dos estudantes na Praça da República misturava-se com a música dos artistas de rua. A cidade vibrava, mas eu me sentia distante, como se estivesse presa em uma bolha de solidão. O casamento estava se tornando uma rotina sem vida, e a conexão que um dia existiu parecia ter desaparecido. A rotina diária me deixava exausta. As conversas eram superficiais e os sorrisos forçados. O vazio na minha vida era palpável, e eu ansiava por um momento de relaxamento, algo que me fizesse sentir viva novamente. Foi quando tive a ideia de pedir uma massagem ao meu enteado. Ele sempre teve mãos habilidosas e um jeito tranquilo que me fazia sentir à vontade. Quando mencionei a massagem, ele hesitou por um instante. Massagem? Você tem certeza? Perguntou, com um olhar curioso. A hesitação dele me fez pensar 2 vezes. Era apenas uma massagem ou havia algo mais por trás desse pedido? A dúvida pairava no ar, mas a necessidade de tocar alguém, de sentir um pouco de atenção e carinho, pesou mais. Sim, respondi finalmente. Só preciso relaxar um pouco. A decisão estava tomada, mas uma parte de mim se questionava se isso era apropriado. Ele concordou e combinamos o horário para aquele fim de tarde. Enquanto esperava por ele, pensei em como tudo isso poderia ser mal interpretado. A linha entre o certo e o errado parecia tênue naquele momento. O que começaria como um gesto inocente poderia rapidamente se transformar em algo complicado. Quando ele chegou, trouxe consigo o cheiro fresco do sabonete que usava e um sorriso tímido no rosto. O ambiente estava carregado de uma expectativa estranha e emocionante ao mesmo tempo. Ele pediu para eu me deitar e começou a massagear meus ombros com cuidado. As tensões acumuladas ao longo dos anos começaram a se dissipar sob suas mãos. No entanto, à medida que ele continuava, algo mudou dentro de mim. Uma sensação inesperada começou a surgir, era como se cada toque despertasse partes esquecidas da minha alma adormecida. Hesitei novamente, essa situação estava se tornando mais complexa do que eu previa. Você faz isso bem, comentei em um tom leve, tentando manter as coisas descontraídas enquanto meu coração acelerava com cada movimento dele. Eu gosto, respondeu ele, sem olhar nos meus olhos. O momento se arrastou entre silêncios carregados e toques cautelosos até que finalmente cedi à tentação da vulnerabilidade emocional que emergia em mim. Não havia como voltar atrás agora, o desejo por conexão havia sido despertado e eu sabia que nada seria como antes após aquele instante. A tensão pairava no ar enquanto nossos olhares se cruzavam brevemente antes que eu desviasse os olhos para longe dele, sentindo o peso da decisão que acabará de tomar. O tempo parecia ter parado. O ambiente ao nosso redor se tornará irrelevante, e a única coisa que importava era a conexão que se formava entre nós. As mãos dele, inicialmente hesitantes, agora se moviam com confiança em meus ombros, aliviando a tensão acumulada. Cada toque parecia despertar algo profundo dentro de mim, uma mistura de emoções que eu não esperava sentir. A sala estava iluminada apenas pela luz suave do final da tarde que entrava pela janela. O cheiro do incenso queimando ao fundo misturava-se com o aroma do café que eu havia preparado mais cedo. O contraste entre a tranquilidade do ambiente e o turbilhão interno que vivia era quase insuportável. O medo das consequências pairava como uma sombra. Você está bem? Ele perguntou, sua voz baixa e encorajadora. Sim, só, um pouco nervosa, respondi, tentando manter a compostura. A verdade era que meu coração batia acelerado, e eu me sentia mais viva do que em anos. O silêncio voltou a reinar por um momento, mas não era um silêncio desconfortável, havia uma expectativa no ar. Eu sabia que aquele momento poderia mudar tudo. E então, ele se inclinou para mais perto de mim. Nossos olhares se encontraram novamente, e algo dentro de mim cedeu completamente. Nós nos beijamos. Foi um gesto inesperado e impulsivo,
mas não pude negar o desejo que emanava daquele instante. O beijo foi suave e hesitante no início, como se ambos estivéssemos testando as águas de um novo território desconhecido. Mas logo se transformou em algo mais intenso, como se as barreiras entre nós tivessem desaparecido. Quando nos afastamos lentamente, o mundo ao nosso redor parecia ter perdido o sentido novamente. A realidade da situação começou a pesar sobre mim como uma âncora pesada. O que estamos fazendo? Sussurrei, sentindo uma onda de pânico me invadir. Não sei, ele respondeu honestamente, olhando nos meus olhos com uma mistura de confusão e desejo. E ali estava eu, diante de uma escolha monumental: continuar nesse caminho arriscado ou recuar antes que fosse tarde demais. A solidão do meu casamento parecia ainda mais opressora naquele momento, em cada dia era um eco vazio das promessas não cumpridas e das conversas não ditas. Decidi quebrar o silêncio novamente. Precisamos pensar no que isso significa. A voz tremia levemente enquanto falava. Ele assentiu lentamente, mas os olhos dele brilhavam com uma determinação silenciosa. Eu sei. Mas não consigo parar de pensar em você. As palavras dele reverberaram dentro de mim como um chamado à aventura, algo tão fora do comum na minha vida monótona e previsível. No entanto, cada passo adiante trazia consigo o peso da culpa e da traição. O dia continuou seu curso normal após aquele momento decisivo, mas nada seria igual novamente. As interações cotidianas tornaram-se carregadas de significado oculto, cada olhar entre nós era carregado de promessas silenciosas e medos compartilhados. Naquela noite, enquanto tentava dormir em meio aos pensamentos tumultuados sobre o futuro incerto que agora enfrentávamos juntos ou separados, percebi que havia cruzado uma linha da qual talvez nunca pudesse voltar atrás. A vida estava prestes a mudar drasticamente, as consequências estavam à espreita na escuridão à minha frente. O dia seguinte trouxe consigo uma sensação de expectativa e nervosismo. A rotina matinal, que costumava ser um momento de tranquilidade, agora se tornava um campo minado de emoções. Cada gesto, cada palavra trocada com meu enteado carregava um peso que antes não existia. O café da manhã foi silencioso, com olhares furtivos e sorrisos tímidos que pareciam esconder segredos. A ideia de um encontro romântico crescia em minha mente como uma chama incontrolável. A noite anterior ainda ecoava em meus pensamentos, e a lembrança de como nossos lábios se encontraram me fazia sentir tanto alegria quanto culpa. O dilema entre felicidade e responsabilidade me perseguia como uma sombra. Durante o dia, as obrigações familiares me distraíam momentaneamente. No entanto, a solidão do meu casamento se tornava mais evidente a cada hora que passava. Meu parceiro parecia alheio ao que acontecia ao nosso redor, mergulhado em seus próprios problemas e preocupações. Essa desconexão só aumentava minha necessidade de atenção e conexão emocional. À medida que o sol começava a se pôr, uma mensagem chegou até mim: que tal sairmos amanhã à noite? Só nós dois. O convite era irresistível. A adrenalina correu por minhas veias enquanto eu ponderava sobre a possibilidade de um encontro mais íntimo. Sabia que era arriscado, mas a ideia de escapar da monotonia me atraía como um imã. O dia seguinte chegou rapidamente, e a ansiedade tomou conta de mim. Escolhi cuidadosamente o que vestir, queria parecer atraente sem exagerar. O local escolhido era um pequeno restaurante na Praça da República, conhecido por suas luzes suaves e ambiente acolhedor. Ao entrar, o cheiro do jantar sendo preparado envolveu-me como um abraço caloroso. Ele já estava lá, sentado à mesa, olhando pela janela com um sorriso nervoso nos lábios. Assim que me avistou, seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e alegria. Sentamos próximos um do outro, a conversa fluiu naturalmente entre nós enquanto o mundo exterior desaparecia. A tensão entre nós aumentou gradualmente durante o jantar. Cada toque acidental nas mãos parecia eletrificar o ar ao nosso redor. As palavras trocadas eram apenas uma cortina para os sentimentos profundos que pulsavam sob a superfície. Após o jantar,
decidimos dar uma volta pelas ruas históricas de Coimbra. As pedras antigas sob nossos pés contavam histórias que pareciam ecoar nossas próprias vidas tumultuadas. A atmosfera estava carregada de promessas não ditas enquanto caminhávamos lado a lado. Finalmente, paramos em frente à universidade iluminada à noite. Era ali que tudo começou, era ali que eu percebi o quanto precisava daquela conexão genuína. Ele se virou para mim com um olhar intenso e hesitante. Posso te beijar? Não consegui responder com palavras, apenas assenti levemente. Nossos lábios se encontraram numa explosão silenciosa de emoções reprimidas e desejos ocultos. O beijo foi doce e intenso ao mesmo tempo, parecia encapsular toda a solidão dos últimos anos em poucos segundos. Mas logo após aquele momento mágico, a realidade bateu à porta novamente. Um pensamento angustiante surgiu: e se alguém visse? E se meu parceiro descobrisse? A tensão entre nós aumentou à medida que eu lutava contra as consequências daquela escolha impulsiva. A noite estava apenas começando, mas dentro de mim havia uma tempestade prestes a estourar, as consequências estavam prestes a se revelar de maneiras inesperadas e dolorosas. Acordei com a luz da manhã filtrando-se através das cortinas. O silêncio do quarto era quase ensurdecedor, mas havia algo mais. Um peso no meu peito, um lembrete do que havia acontecido. Passamos a noite juntos, e agora a realidade parecia mais pesada do que nunca. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. O enteado ainda dormia, seu rosto tranquilo contrastando com a tempestade de pensamentos na minha mente. Aquelas horas compartilhadas tinham sido um refúgio, mas também uma armadilha. O que eu havia feito? Como poderia justificar isso para mim mesma? A culpa começou a se infiltrar em cada canto do meu ser. Enquanto me vestia, cada peça de roupa parecia um lembrete da vida que deixará para trás temporariamente. O casamento, as promessas feitas, os momentos de solidão que agora pareciam tão distantes. Mas ao mesmo tempo, o vazio que me acompanhava estava ali, como uma sombra constante. Saí do quarto com cuidado e fui até a cozinha. A casa estava em silêncio absoluto, apenas o som da água fervendo na chaleira quebrava a quietude. Enquanto esperava o café ficar pronto, olhei pela janela. As ruas de Coimbra estavam começando a ganhar vida com o movimento dos primeiros transeuntes do dia. O aroma do café encheu o ar e trouxe uma sensação momentânea de conforto. Mas logo essa sensação foi substituída por uma onda de ansiedade ao pensar no retorno à realidade. O telefone tocou repentinamente, fazendo meu coração disparar. Era meu parceiro, sua voz soou distante e indiferente. Oi, você está bem? Não consegui dormir direito ontem. Havia uma preocupação genuína em suas palavras, mas também uma frieza que me fez sentir culpada. Sim, tudo certo, respondi sem convicção. Só estava cansada. Desconectei e me sentei à mesa da cozinha, tentando organizar meus pensamentos confusos. O dia prometia ser longo e cheio de tensões não resolvidas. Como eu poderia continuar vivendo essa mentira? Uma parte de mim queria voltar para aquele momento fugaz de felicidade, mas outra parte sabia que isso era insustentável. Decidi que precisava ver o enteado antes de voltar para casa. Precisava entender o que aquilo significava para ele também. Ele estava se tornando um refúgio em meio ao caos da minha vida matrimonial, mas seria justo continuar assim? Mais tarde naquele dia, encontramos um café escondido nas ruas estreitas de Coimbra. O lugar tinha um charme peculiar, as paredes eram adornadas com fotos antigas da cidade e os aromas dos bolos caseiros pairavam no ar. Você está diferente, ele comentou enquanto tomávamos nossos cafés. Eu, só estou pensando em algumas coisas, respondi evasivamente. A conversa fluiu entre nós como se nada tivesse mudado, mas havia uma tensão palpável no ar. O medo do julgamento pairava sobre mim como uma nuvem escura. Quando ele segurou minha mão por um breve momento sob a mesa, um arrepio percorreu minha espinha.
Era um gesto simples, mas carregado de significado, uma conexão que desafiava todas as normas sociais e morais que eu conhecia. Naquele instante, percebi que não poderia continuar ignorando as consequências das minhas escolhas. A realidade do meu casamento me aguardava como um monstro adormecido pronto para acordar a qualquer momento. Ao voltar para casa naquela noite, o peso da verdade parecia insuportável. As sombras dançavam nas paredes enquanto eu caminhava pelo corredor escuro até o quarto onde meu parceiro dormia tranquilamente. Um nó se formou na minha garganta à medida que percebia que nada seria como antes, tudo mudará irreversivelmente naquela noite silenciosa em Coimbra. A escuridão do quarto parecia refletir o turbilhão em meu interior. Enquanto me acomodava na cama, a respiração do meu parceiro ecoava suavemente, mas era como se um abismo se abrisse entre nós. O silêncio era ensurdecedor, e eu me vi presa entre a culpa e o desejo. As memórias da noite anterior ainda dançavam na minha mente, e a conexão que havia criado com meu enteado se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol filtrava-se pelas cortinas, as dúvidas começaram a tomar forma. Olhei para o meu telefone. Uma mensagem não lida piscava na tela, e meu coração disparou ao ver que era dele. "Espero que você tenha chegado bem", dizia. Um simples cumprimento, mas carregava um peso imenso. O café da manhã foi um ritual automático. O cheiro do pão fresco misturava-se ao aroma do café, mas eu mal consegui saborear. A conversa com meu parceiro fluiu sem emoção, como se estivéssemos em mundos separados. Ele falava sobre o trabalho e planos para o fim de semana, enquanto eu lutava contra os pensamentos que insistiam em me distrair. "Você está bem?", ele perguntou, com uma expressão de preocupação no rosto. "Sim, só cansada", respondi rapidamente. Não queria abrir espaço para perguntas que não poderia responder. Após o café da manhã, decidi dar uma volta pela Praça da República para clarear a mente. As ruas estavam cheias de vida, músicos tocavam suas melodias e grupos de amigos riam nas mesas dos cafés. Mas tudo isso parecia distante. A solidão me seguia como uma sombra indesejada. Enquanto caminhava, lembrei-me das inseguranças que meu enteado havia compartilhado comigo naquela noite. Ele também estava lutando contra seus próprios demônios. A ideia de que ele pudesse sentir-se tão perdido quanto eu trouxe um novo nível de complexidade à nossa situação. E se eu terminasse tudo? Se deixasse essa relação secreta para trás? Mas então a mensagem dele ecoou na minha mente: "Espero que você tenha chegado bem." Era um sinal ou apenas uma coincidência? O desejo de escapar da solidão era forte, mas também havia o medo do desconhecido. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. O dia passou lentamente, em cada momento parecia uma eternidade enquanto esperava por qualquer sinal dele. A tensão crescia dentro de mim como uma tempestade prestes a explodir. Quando finalmente recebi outra mensagem à noite, meu coração disparou novamente: "Podemos conversar. Preciso te ver." A urgência nas palavras dele fez com que todas as minhas dúvidas voltassem à tona. Nesse instante, percebi que não era apenas sobre mim, e ele também precisava de mim de alguma forma. Uma parte de mim queria correr até ele e abraçá-lo, enquanto outra parte hesitava em razão das consequências dessa escolha. A decisão estava se formando em minha mente como um quebra-cabeça incompleto, em cada peça representando um aspecto da minha vida atual e do futuro incerto que poderia estar diante de mim. Uma nova mensagem chegou: "Estou esperando." As palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso. Eu precisava decidir: seguir adiante ou recuar. Uma escolha entre dois mundos opostos me aguardava nas sombras daquela cidade antiga e cheia de histórias não contadas. A mensagem ainda pulsava em minha mente, como um eco persistente. "Estou esperando." As palavras simples, mas carregadas de significado, me forçavam a confrontar o que realmente desejava. O peso da decisão era quase palpável, e eu me vi andando pelas ruas de Coimbra,
absorvendo a atmosfera vibrante da cidade enquanto tentava clarear meus pensamentos. O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Era um momento bonito, mas eu não conseguia aproveitá-lo. A lembrança do enteado e das nossas trocas recentes me perseguiam. O que antes parecia uma fuga da solidão agora se tornava um dilema moral. A cada passo que dava em direção ao centro da cidade, a Praça da República se aproximava, repleta de vida e risos. Mas dentro de mim havia um vazio crescente. Você vai ficar bem? Uma voz familiar interrompeu meus pensamentos. Era um amigo próximo, alguém que sempre esteve ao meu lado nos momentos difíceis. Ele notou meu estado distante e preocupou-se genuinamente. Sim, só pensando em algumas coisas, respondi evasivamente. Ele hesitou antes de continuar. Se precisar conversar, você sabe que estou aqui. O olhar dele era compreensivo, mas também alertava para algo mais profundo que eu tentava esconder. Aquela conversa não era apenas sobre mim, era sobre as escolhas que tinha feito recentemente. Eu sabia que precisava enfrentar as consequências das minhas ações. Afinal, cada decisão traz consigo um fardo a ser carregado. Enquanto caminhávamos juntos em direção a um café local, o aroma do pão fresco e do café recém-preparado invadiu meus sentidos. Era reconfortante e familiar, mas não conseguia afastar a inquietação dentro de mim. O amigo começou a falar sobre suas próprias preocupações, mas minha mente estava longe. De repente, ele parou e me olhou com seriedade. Você parece diferente ultimamente. Está acontecendo algo? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Eu hesitei, as palavras estavam na ponta da língua, mas o medo do julgamento me paralisava. Revelar o segredo significaria abrir uma caixa de Pandora que talvez eu não quisesse fechar novamente. Não é nada, consegui dizer finalmente. Mas ele não parecia convencido. Se precisar de apoio, você sabe onde me encontrar. Havia uma sinceridade em sua voz que tocou algo dentro de mim. Depois daquela conversa inesperada, deixei o café com uma sensação estranha de alívio misturado com ansiedade. A ideia de compartilhar meu fardo estava começando a parecer mais atraente do que eu imaginara. No entanto, isso também significaria encarar a verdade sobre meu casamento e o relacionamento secreto com meu enteado. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas por lanternas antigas, uma nova oportunidade surgiu em minha mente, talvez fosse hora de recomeçar. Mas isso implicaria deixar para trás tudo o que conhecia? As tradições familiares? O conforto do conhecido? Naquele momento decisivo entre passado e futuro, percebi que as escolhas estavam se tornando mais complexas do que nunca. Um novo caminho poderia estar à minha frente, no entanto, os laços familiares eram difíceis de romper. A dúvida persistia enquanto eu ponderava: deveria permanecer no casamento ou embarcar nessa nova vida? O peso da escolha se tornava mais intenso à medida que os ecos das minhas decisões passadas ressoavam em cada esquina daquela cidade histórica. A manhã seguinte trouxe uma sensação de desconforto. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto onde tantas decisões haviam sido tomadas. O silêncio era ensurdecedor, e a solidão se instalava como uma sombra indesejada. Enquanto me vestia, os pensamentos se aglomeravam, cada um mais pesado que o anterior. A realidade do meu casamento se impunha, e eu sabia que precisava enfrentar as consequências. O café da manhã foi um ritual mecânico. O aroma do pão fresco não trazia mais alegria, apenas lembranças de momentos perdidos. A mesa estava posta, mas a conversa entre nós era quase inexistente. Ele falava sobre o trabalho, eu respondia com monossílabos, e a distância parecia aumentar a cada instante. O olhar dele desviava-se para o celular com frequência crescente, como se buscasse algo que não estava ali. Naquele dia, decidi ir à Praça da República. As ruas de pedra e os cafés vibrantes costumavam ser um refúgio para mim. Mas agora, mesmo ali, a solidão me seguia como um espectro.
Sentei-me em um dos bancos, observando os estudantes passarem apressados e os músicos tocando melodias nostálgicas. A vida continuava ao meu redor, mas eu estava presa em um ciclo de dúvidas. Olhando para as pessoas ao meu redor, percebi que muitos pareciam felizes em suas interações. Riam e compartilhavam momentos que eu desejava ter. Um casal próximo trocava olhares cúmplices e sorrisos sinceros. Uma pontada de inveja atravessou meu coração ao imaginar como seria ter alguém ao meu lado que realmente se importasse. Enquanto refletia sobre isso, uma mensagem chegou ao meu celular, era do enteado. Ele queria me ver mais tarde para conversar sobre algo importante. O coração disparou com a expectativa e o medo simultaneamente. O que poderia ser tão urgente? As lembranças dos nossos momentos juntos começaram a surgir na minha mente como flashes, risadas, confidências e aquele beijo inesperado. Cheguei em casa com uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele estava lá, sentado na sala com uma expressão séria no rosto. Precisamos falar, disse ele assim que entrei. O tom da sua voz fez meu estômago revirar. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a calma. Sobre nós, respondeu ele diretamente. As palavras pairaram no ar entre nós como uma tempestade prestes a desabar. Eu sabia que esse momento era crucial, as decisões tomadas até então poderiam mudar tudo novamente. Ele começou a falar sobre seus sentimentos e inseguranças, revelando medos que nunca havia compartilhado antes. Cada palavra parecia ressoar dentro de mim como um eco distante das minhas próprias lutas internas. A tensão aumentava enquanto ele falava sobre querer algo mais sério entre nós, e isso fazia meu coração acelerar e minha mente girar em direções opostas, devo ou não? Mas antes que pudesse responder ou mesmo processar tudo aquilo, algo inesperado aconteceu, o telefone tocou. A interrupção abrupta trouxe à tona todas as incertezas acumuladas durante aqueles dias difíceis. Olhei para ele enquanto hesitava em atender, sabia que aquele momento poderia ser decisivo para ambos. Com um leve tremor nas mãos, atendi ao telefone sem saber se estava prestes a mudar tudo novamente ou se simplesmente voltaria àquela rotina sufocante da qual tanto queria escapar. O toque do telefone ecoava no silêncio da casa, um som que parecia mais um grito de socorro do que uma simples chamada. A hesitação em atender era palpável, mas a curiosidade e a necessidade de escapar daquela rotina sufocante eram mais fortes. Respirei fundo e atendi, sem saber o que esperar. Do outro lado da linha, uma voz familiar me trouxe à realidade. Era uma amiga, alguém que conhecia minha situação e sempre tentava me animar. Conversamos sobre trivialidades, mas cada palavra dela parecia um lembrete do que eu deixava para trás. O meu mundo estava se transformando em algo que eu não reconhecia mais. Após desligar, a solidão tomou conta novamente. Olhei para o enteado, que estava sentado no sofá, imerso em seus pensamentos. Ele também sentia a pressão das expectativas familiares, embora tentasse disfarçar. A conexão entre nós havia se fortalecido nas últimas semanas, mas agora havia uma nova tensão no ar. O peso da culpa e da paixão se misturavam em meu peito. A ideia de continuar aquele relacionamento secreto me deixava em conflito. O desejo de estar com ele era intenso, mas o medo das consequências pairava como uma sombra sobre nossas interações diárias. Decidi sair para arejar a cabeça. As ruas de Coimbra estavam tranquilas naquela tarde de outono. As folhas caíam lentamente das árvores, como se o mundo ao meu redor estivesse se preparando para um novo ciclo. Cada passo me afastava das obrigações e me aproximava de uma liberdade que eu não sabia se merecia. Enquanto caminhava pela Praça da República, vi músicos tocando melodias nostálgicas e casais rindo juntos em cafés. Um aperto no coração me fez lembrar do quanto eu desejava essa conexão genuína na minha vida. O casamento estava se desfazendo em meio a conversas superficiais e olhares vazios. Ao voltar para casa, encontrei o enteado na cozinha, preparando algo para comer. Ele sorriu ao me ver e isso fez meu coração acelerar.
A tensão entre nós era quase palpável, era como se o ar estivesse carregado de promessas não ditas. Você está bem? Ele perguntou, com um olhar preocupado. Só precisava de um tempo, respondi, tentando manter a voz firme. A conversa fluiu naturalmente até que ele mencionou algo sobre os planos do fim de semana. Uma ideia ousada surgiu em minha mente. Por que não aproveitar aquele momento? Vamos sair amanhã? Apenas nós dois, sugeri. Ele hesitou por um instante antes de concordar com um sorriso tímido. O dia seguinte prometia ser diferente, havia uma expectativa no ar que não conseguia ignorar. À noite, enquanto refletia sobre tudo isso na cama, percebi que estava prestes a cruzar um limite perigoso novamente. A linha entre desejo e dever estava cada vez mais tênue e eu sentia que as consequências dessa escolha poderiam ser irreversíveis. O telefone vibrou novamente ao meu lado, era uma mensagem dele: estou ansioso para amanhã. Um frio na barriga tomou conta de mim enquanto ponderava sobre o futuro incerto que nos aguardava.